certeza que esse mês também será um mês abençoado, né? Nas nossas temáticas, nas nossas ênfases. E hoje, para iniciar a nossa escola bíblica dominical, eu separei um texto de um personagem muito conhecido dos irmãos, mas com profundas lições a nos ensinar. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 2 ao verso número 9. O livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós vamos do 2 ao 9. Amém? Diz assim o livro de Jonas, na minha versão: Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e me ouviste, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei os fundamentos dos montes, as terras cujas as trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditavam em teus ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação, portanto, vem do Senhor. Estamos, então, diante de uma fala, né, de uma oração do profeta Jonas durante aquele problema, aquele pesadelo que ele viveu, causado por ele mesmo, né? Jonas causou o seu próprio problema. Com a sua própria mão foi lá pegar um problema, né, que nem era dele. Quero recordar aos irmãos que Jonas está, a convite do próprio Deus, chamado para ir até Nínive pregar uma mensagem de arrependimento. Olha, Jonas, sai daí da sua terra, vai lá e prega o arrependimento. Aquela nação precisa se encontrar comigo, precisa ter um encontro com Deus. Mas diante daquela situação toda que eles estavam, diz o texto que Jonas ficou ressabiado e não quis ir até aonde Deus pediu para que ele fosse. Tudo isso porque os ninivitas eram um povo muito amistoso, né? Os irmãos terem uma ideia, os ninivitas, depois que matavam os seus inimigos, eles colocavam os corpos expostos até a entrada da cidade, né? E todo mundo que ia chegando em Nínive já ia chegando com aquele cartão de visita bonito, né? Já viu aquela cidade lá, bem-vinda à cidade, né? Não, os ninivitas, eles penduravam corpos, né? E aí, cada corpo que você ia ver, você ia saber que mais perto de Nínive você estava. Então era um povo muito cruel, um povo muito violento, um povo que, de fato, ia para cima dos seus adversários sem grandes misericórdias, né? E por esse motivo, o profeta Jonas estava, claro, ressabiado de ir até um povo inimigo, ir até um povo adversário para pregar uma mensagem de amor, de arrependimento, falar: ó, isso aí que vocês estão fazendo não é legal, né? Isso aí que vocês estão fazendo não é bacana. Vocês precisam se arrepender. Então, os irmãos conhecem minha história. Jonas entra num barco, né, num navio, é causada uma grande tempestade, a ponto que Jonas pede para ser lançado nas águas pelo fato de ser o motivo daquela tempestade, e Deus então envia um grande peixe para engolir Jonas. Esse momento da história que nós estamos relatando é então Jonas no ventre do grande peixe, conversando com Deus, falando com Deus acerca daquilo que estava acontecendo com ele. Você pode passar pelo livro de Jonas, né? E você
vai ver que os ninivitas, eles são um detalhe, né? Porque depois que Jonas chega até os ninivitas e fala: olha, vocês precisam se arrepender. Eles se arrependem. Não precisou de fazer grande esforço, não, né? Não precisou fazer um discurso muito eloquente. Não precisou falar com um, falar com outro, pedir pelo amor de Deus, não. Jonas chega e fala: gente, isso aí vocês precisam se arrepender. E o povo de bate pronto se arrepende. O livro de Jonas, portanto, mostra como Deus tratou o profeta, né? Como Deus trata aqueles que o temem. Muitas vezes nós negligenciamos aquilo que Deus pede para que a gente faça, achando que aquilo vai ser difícil. Mas na verdade, Deus só precisa que você faça. Você só precisa estar disposto. E é o que Jonas passou. Então o livro de Jonas vai passando por esse tratamento de como Deus tratou a desobediência, tratou a vida de Jonas. Eu quero tirar com você 3 lições baseados na oração de Jonas que nós podemos absorver, né, para as nossas vidas em momentos como este que Jonas estava vivendo. Momentos de dificuldade, momentos de aflição. Você, talvez, assim como Jonas, possa ter se sentido, possa ter se visto aqui em alguns momentos desta oração. Esta oração pode ter sido a sua oração há alguns dias atrás ou em algum momento da sua vida. Uma oração de alguém que está completamente desamparado. Esse é Jonas. Um camarada que, sabendo quem é Deus, temente a Deus, está agora contrário à vontade de Deus numa situação difícil, não é? Sabendo que Deus esperava que ele fosse para lá, ele foi para cá e agora precisa resolver esse problema. Diante então desta pequena introdução, a primeira lição que eu quero tirar com você é que em momentos como este de Jonas, nos bate a primeira sensação, o desespero. O desespero é algo cruel, é algo que nós não temos controle, é algo que você não tem como conter. O desespero já fala, é desespero, não é? Ele invade as suas emoções, você perde o controle, você já não sabe mais o que fazer. E essa sensação de impotência, essa sensação de ter sido de fato engolido pela situação, toma conta das nossas vidas. Mas o profeta diz que naquele momento de desespero, que naquele momento de angústia, que ele perdeu totalmente o controle da situação, ele tomou uma decisão. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Talvez na cabeça de Jonas possa ter passado esta ideia: poxa, estou contrário à vontade de Deus, nem adianta eu ir lá falar com ele porque ele não vai me ouvir. Estou aqui porque eu peguei esse problema com a minha própria mão, né? Estou aqui porque eu quis, é uma escolha errada que eu fiz. Estou contra a vontade de Deus, Deus não vai me ouvir. Mas contrariando esta ideia, contrariando essa expectativa que muitas vezes muitos de nós temos, né? Poxa, eu não vou nem falar com Deus porque Deus tem tanta coisa para fazer e ele não vai, né, se voltar para mim para me ouvir. Mas diz o profeta que mesmo estando em desobediência, mesmo estando contra a vontade de Deus, mesmo estando em uma situação adversa, ele clamou e o Senhor respondeu. Portanto, querido, no seu momento de desespero, não tenha medo de falar com Deus. Fale com o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. O profeta diz que daquele ventre de morte, né, sabendo que uma vez engolido pelo peixe, né, não teria grandes chances de sobreviver. O profeta gritou por socorro e o Senhor ouviu o seu clamor. Socorro. O Senhor é o seu socorro no tempo da angústia. Socorro bem presente no dia da tribulação, é o que o salmista vai dizer. O nosso Deus é um Deus de pronto socorro. Muitos de nós, talvez em momentos adversos, muitos de nós, talvez em momentos adoentados, em enfermidades, tanto da alma quanto do físico, mas o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor é aquele que do ventre da morte resgata os seus, tira aqueles que o temem da situação da adversidade, mesmo que este problema tenha sido causado por nós mesmos. Pegou com a mão, né? Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que nos ama e ouve o nosso clamor, mesmo de onde você estiver.
Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a situação que você está enclausurado, não importa o lugar, o Senhor te ouve. O Jonas dentro do peixe, nas profundezas do mar, fala, meu, tem como ninguém me ouvir aqui, né? A internet não pega aqui embaixo, né? Situação que eu tô vivendo. Mas se lembrou que há um Deus que tudo pode, tudo vê, tudo escuta e ouviu o seu clamor. Nas maiores tempestades da vida, o Senhor nos ouve. Portanto, esse desespero que acometeu a vida de Jonas foi usado a seu favor. Estou desesperado. O que eu vou fazer? Jonas falou, no momento do desespero, me lembrei, eu tenho Deus. Me lembrei que alguém me ama, me lembrei que alguém é por mim. O Deus que tudo pode, nas maiores tempestades, nas maiores correntezas, Jonas sabia que podia contar com o Senhor, mesmo diante daquela adversidade. Então, o profeta diz que ele está nas profundezas, verso número 3. Me jogaste nas profundezas, no coração dos mares, ou seja, num lugar onde ninguém tem acesso, e as correntezas que se formavam um turbilhão ao seu redor. Jonas descreve a sensação de estar dentro de um peixe e ele pode sentir as correntezas do mar. Ele pode ouvir aquilo que está acontecendo do lado de fora. Todas as ondas e as vagas passavam sobre mim. As ondas, elas, diante daquilo que todos os profetas e todos os textos bíblicos vão dizer, tem essa característica de ser um problema, né? De ser a adversidade, as ondas da vida, né? As tempestades que entram dentro do barco. Jonas está debaixo da onda. Já cobriu ele, já foi, né? O Jonas está numa situação pior do que você pode imaginar. As ondas que estavam se formando, já estavam acima do Jonas. Nem tinha acontecido e o Jonas já estava no problema. Mas, no seu desespero, ele clamou ao Senhor. Você pode, assim como Jonas, ter uma oração como essa. Deus, eu estou desesperado. Não tenho o que fazer. Gritou por socorro, tenha certeza que o Senhor te ouve. Segunda lição que eu quero tirar com você é que diante dessa situação que Jonas está vivendo, além do desespero que nós conhecemos, também tem uma segunda sensação, a sensação do abandono. Uma situação que você se viu sozinho, você e mais ninguém. Essa sensação de que você foi deixado para morrer. Esse problema foi deixado para você e mais ninguém, é só o seu. O maridão não pode ajudar, a esposa não pode ajudar, os filhos não podem ajudar, ninguém pode ajudar. É você e você. Independente daquilo que você, de quem está com você, você se sente sozinho. Sozinho. E foi exatamente o que o Jonas passou. Diz o verso número 4, que ele se vê expulso da presença de Deus. O salmista do Salmo de número 139 vai dizer o seguinte: se eu for ao mais alto cume, até o mais alta montanha, o Senhor está. E se eu for no mais baixo vale, ou no mais profundo abismo, ou fazer a minha cama nas sepulturas, como algumas versões dizem, contigo me encontrarei. O que nos dá a ideia de que Deus, parado, está contemplando tudo. Ele é tão grande, ele é tão imenso, que nós não podemos fugir da sua presença. Não tem como, né? Quando eu era criança lá na EBF, a gente cantava uma música que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, não é isso? Não dá. Você não pode fugir da presença do Senhor. Não tem como. Os olhos do Senhor contemplam todos os lugares. A presença do Senhor se faz presente em todos os lugares. Mas o profeta se viu sozinho. E essa sensação do abandono bate. E ele diz o seguinte: fui expulso da tua presença. O profeta está tentando dizer o seguinte: eu estou te procurando, mas eu não estou conseguindo te sentir perto de mim. Eu fui expulso da presença do Senhor. Como se aquela oração não estivesse passando
daquele ambiente, daquele caos que ele estava vivendo, longe da presença de Deus. Mas eu quero lembrar você que é Jonas que está dizendo. O Senhor não abandonou. O Senhor estava com ele. O profeta mesmo diz que o Senhor estava ouvindo o seu clamor, mas a sua sensação era de estar sozinho, era de estar abandonado. Como lidar com o abandono nas situações como esta? Diz o profeta que quando ele se sentiu expulso da presença do Senhor, ele olhou de novo e viu que tinha condições de contemplar o templo. O que o profeta diz é que diante destas adversidades, diante desses problemas, eu e você precisamos olhar de novo. De primeira oportunidade, no primeiro encontrão, você fala, não vai ter jeito. Não é? É muito grande. Esse gigante é muito grande, esse problema é muito grande, essa adversidade, eu não tenho como fazer isso. E Deus não está comigo. Então essa reflexão bate na cabeça do profeta e ele fala, não, peraí, eu vou olhar de novo. Não é possível que Deus me deixou aqui para morrer. Não é possível que Deus fez isso comigo. Não é possível que isso vai acontecer comigo. Diz o profeta então que ele olha, e quando ele olha de novo, ele viu a esperança de sair. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes alguns problemas que se encontram conosco faz com que a gente só olhe uma vez. E você tome essa adversidade, esse problema, como definitivo. E trata toda uma vida como se ela deveria ter sido fadada a viver dessa forma. Mas não é por aí. Diz o profeta que quando ele olhou de novo, ele viu o santo templo. Ele viu a opção de sair daquele lugar. Ele viu a saída do seu problema. Ele viu a sua adversidade sendo terminada. Diante então daquilo que o profeta está nos dizendo, através da sua experiência, eu e você podemos ver as nossas dificuldades de novo, rever o nosso problema, rever aquilo que está nos acontecendo, porque mesmo que você esteja se sentindo abandonado, o Senhor está contigo. O Senhor vai à sua frente, e mesmo que as águas, assim como o profeta diz, né, águas agitadas, abismos, algas marinhas que estão se enrolando sobre a sua cabeça, fazendo com que você não tenha mais o raciocínio, a sua cognição em perfeito estado, mesmo que você esteja debaixo dos mais profundos abismos, afundei até os fundamentos dos montes, cujas trancas das terras estavam me aprisionando para sempre. O Jonas está numa situação delicada aqui. Ele está embaixo de tudo aquilo que ele conhecia por criação, mas diz que o Senhor o chamou de volta. E esta expressão, o Senhor me chamou de volta, me trouxe à vida, é como aquele que de fato estava morto e voltou a respirar. É exatamente essa a expressão de Jonas. Voltei a respirar quando ouvi o Senhor. Voltei à vida quando vi o que Deus estava prestes a fazer com a minha vida, com o meu chamado, com o meu ministério. Deus estava me chamando de volta. Deus abriu a minha cova e me trouxe de volta à vida, me deu fôlego. E o Jonas não podia respirar ali, né? O Jonas estava numa situação ali complicada. Mas, diz o texto, que nessa sensação de abandono, ele sentiu alguém por perto. O Senhor o chamou de volta. O Senhor estava com Jonas, mesmo que Jonas não estivesse vendo, mesmo que Jonas estivesse se sentindo abandonado. Um dia o Senhor falou, Jonas, estou aqui, meu querido. Estou aqui. E não precisa desse desespero, não precisa desse abandono. O Senhor está presente. Se você está se sentindo longe da presença de Deus, se você está se sentindo sozinho, nas maiores adversidades ou nos mais tipos de problemas da vida, afundando como Jonas estava, saiba de uma coisa: o Senhor está contigo. Está contigo independente de onde você está, mesmo que no ventre do grande peixe. Mas a última lição que eu quero tirar com você, depois que nós vimos que o desespero é uma realidade, que a sensação do abandono
é uma realidade, a partir do verso de número 7, então, o Jonas tem a outra sensação. O Senhor estava pronto a resgatá-lo. O Senhor pode te resgatar. O Senhor pode te tirar de onde você está. O Senhor nosso Deus pode pegar você pela mão e tirar você da sua adversidade. O Senhor pode. Diz o verso de número 7, que quando a sua vida já estava apagando, quando ele já estava vendo o fim, a sua morte era certa, a sua vida estava se esvaindo, diz o texto que o profeta se lembra do Senhor e a sua oração subiu. A sua oração pode subir. O Senhor pode te ouvir. O Senhor pode tirar você. O Senhor pode se lembrar de você de onde você estiver. O Senhor pode. Diz um dito popular, né? Que só acaba quando termina, né? Não é isso? Só acaba quando termina. Se não chegou, se ainda não resolveu, é porque ainda não é o fim, né? Ah, tô no final. Mas você tá vivo? Tá, então não é o final. Dá pra resolver ainda, né? Tem jeito ainda. Tem como resolver. Diz o texto, então, que Jonas, quando se viu nessa situação, poxa vida, vou morrer. Tô aqui. Se coloque no lugar do profeta. Um profeta desobediente. Um profeta que estava com a missão de pregar o arrependimento para toda uma cidade, ver pessoas dos mais variados tipos tendo a oportunidade de se dobrar diante de Deus, arrepender-se dos seus maus caminhos. E agora ele se negou. Pegou o problema com a mão, falou: eu não vou não. Nínive que se vire. Eu vou fugir daqui. E o profeta então vai contra a vontade de Deus, é engolido. Rapaz, eu mereci isso aqui, né? Mereci. Peguei com a mão, era tão fácil, era só ir lá e falar: pessoal, vamos pedir desculpa pro amiguinho, tudo certo, né? Não, pegou com a mão o problema. E talvez o Jonas, assim como você, se veja nessa situação. Eu mereço isso. Estou passando por isso aqui porque eu mereço. E eu não tenho nem direito de falar nada, porque eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, que eu vou aceitar isso aqui. Eu errei mesmo. E faz parte, né? Agora eu vou conviver com isso. E você vai assistir a sua vida se apagar, se esvair. Mas diz o texto que a oração do Jonas chegou aonde devia chegar. O santo templo, a casa do nosso Deus, na presença do nosso Deus, chegou à vida do Jonas. E o Jonas está no grande peixe. E aqueles que acreditavam nos seus ídolos inúteis, que desprezavam a misericórdia, o que o profeta está dizendo é: aquele povo pagão vai me ver ainda. Aquele povo que eu me neguei a falar do arrependimento, eles vão me ver. Eu vou lá falar aquilo que Deus pediu para que eu fizesse. Aqueles que desprezam, aqueles que acreditam nos seus ídolos, que são inúteis, eles vão me ver. E diz o texto que Jonas se vê como um cântico de gratidão. Como exercer gratidão num momento como esse? Porque até aqui o Jonas não saiu da barriga do peixe. Jonas ainda está preso. Jonas ainda está com as algas enroladas na cabeça, como ele mesmo descreve, né? Jonas ainda está na adversidade, mas Jonas começa a ver a luz no fim do túnel. E diz o texto no verso número 9 que ele mesmo: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei um sacrifício ao Senhor. Jonas viu saída mesmo estando na adversidade. Quando ele sentiu que o Senhor estava prestes a resgatá-lo, ele faz um voto ao Senhor, né? O que eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou lá. Eu vou lá nos ninivitas e vou falar para eles aquilo que estava nos meus lábios. A salvação vem do Senhor. Não há outra forma de ser salvo. Não há outra forma de ser resgatado. Não há outro caminho para sair do problema. O Senhor é a salvação. Para a minha vida espiritual, emocional, física, para as adversidades que aquele povo estava vivendo, mas também para o Jonas. Que o livro vai passar, né, inteiro
E o Jonas vai sendo tratado para entender esta verdade que ele mesmo anunciava: a salvação vem do Senhor. E quem aprende isso de uma forma muito prática não são os ninivitas, é o Jonas. O Jonas acaba aprendendo que o resgate, a salvação, a proposta vem do Senhor e de mais ninguém. O Senhor pode resgatá-lo, o Senhor pode tirar de onde você está. Quando a minha vida estava se apagando, quando a sua vida estava se apagando, se lembre do Senhor. Ore ao Senhor, clame ao Senhor e ofereça a Ele a sua vida como um cântico de gratidão. Você talvez possa se inspirar nesta oração de Jonas, pois ela ganhou não só o mundo, mas também o próprio Jesus. E lá no livro de Mateus, capítulo 12, os versos 40 e 41, o próprio Jesus faz menção do Jonas. E diz Jesus: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui alguém que é maior do que o Jonas. Jesus usa a expressão, a vida, a situação que Jonas viveu para dar ilustração daquilo que aconteceria com ele mesmo. O Filho do Homem há de ficar 3 dias e 3 noites lá no coração da terra. Jesus diz que da mesma forma como Jonas ficou preso, ficou trancado, ele também ficaria, fazendo, claro, menção à sua morte e à sua ressurreição. Mas diz o texto que da mesma forma como Nínive se levantou com aquele juízo, da mesma maneira os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas cumpriu com aquilo que ele prometeu. Deus deu a oportunidade de Jonas sair daquele ventre, daquele peixe, e ir cumprir com o seu chamado. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você, antes de nós encerrarmos, é: o que você vai fazer, ou o que você pretende fazer quando sair do seu peixe? O que você vai fazer quando você sair do ventre do seu peixe? Você está disposto a cumprir com aquilo que você prometeu? Você está disposto a colocar a sua vida aos pés da cruz e ir adiante, fazer aquilo que de fato Deus espera de você? O Jonas viu a saída, viu que o seu problema tinha jeito, e dentro dessa situação tomou a decisão de cumprir com aquilo que Deus pediu. O que prometi, cumprirei totalmente. Jonas tomou uma decisão, e ele vai até o fim, a ponto de enfrentar os ninivitas e pregar o arrependimento. Mas e nós? Nós que estamos dentro do nosso peixe ainda, né? Nós que estamos ainda nos sentindo desesperados, abandonados, nós que ainda carecemos do resgate do nosso Deus, nós que ainda que estamos esperando ver a saída se abrir para que a gente tenha um pouco de esperança. O que nós pretendemos fazer o dia que nós sairmos para fora do nosso problema? O que você pretende fazer quando a sua adversidade chegar ao fim? O que você pretende fazer com o final da sua adversidade? O Jonas prometeu pregar. Vou cumprir com aquilo que Deus pediu para que eu fizesse. 3 lições que nós tiramos baseados na oração que Jonas faz no momento mais delicado da sua vida. O desespero, ele é uma realidade. A sensação do abandono é uma realidade. Mas tão certo quanto estes, o resgate do Senhor também é uma realidade. O Senhor pode nos livrar das nossas adversidades. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você elevasse os seus pensamentos ao Senhor, e você mesmo
diante da sua adversidade, diante dos problemas que te acometem, você pode falar com Deus. Você pode dizer: Senhor, eu, assim como o profeta, eu estou desesperado. Mas aqui está um discípulo, um servo do Senhor, clamando diante desse problema todo, no ventre da minha adversidade. Estou clamando por socorro. E eu sei que o Senhor pode ouvir o meu clamor. Não tem profundeza, não tem ondas que possam calar a minha oração. Eu vou falar com o Senhor. Você pode dizer: Deus, eu estou me sentindo abandonado. Há dias que eu não estou vendo ninguém. Eu me sinto expulso da sua presença. Eu quero olhar de novo, Deus. Ergue os meus olhos. Eu quero olhar de novo para essa situação. Eu quero ver a saída. Mesmo que as águas estejam agitadas, mesmo que o abismo esteja me cercando, mesmo que eu esteja no mais profundo poço, eu sei que o Senhor pode me tirar daqui. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo para e passo. O Senhor está comigo todo o tempo. Quando o Senhor não está do meu lado, o Senhor está carregando no colo, Deus. Me ajuda a ver, Deus amado, que o Senhor é comigo. E me resgata, Jesus. Me resgata de aqui aonde eu estou. Que a minha oração possa chegar ao Senhor. E que o Senhor veja, Deus amado, a minha angústia. Eu quero sair daqui. Eu preciso da sua salvação. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos, ó Pai querido, mais uma vez, ó Deus amado, na tua presença, neste lugar, ó Deus santificado, porque o Senhor se faz presente entre nós. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai querido, porque mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos mais profundos abismos, ó Deus, estes que muitas vezes são causados por nós mesmos, o Senhor mesmo assim não nos abandona. O Senhor mesmo assim não abre mão do seu povo. O Senhor mesmo assim, ó Deus, não deixa, Pai querido, o teu povo sofrer, ó Deus amado. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque no nosso desespero o Senhor voltou os teus olhos para nós, ó Deus, e ouviu o nosso clamor, ó Pai querido. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor ouve, ó Deus amado, as nossas orações, e não só ouve, mas o Senhor também nos responde. O Senhor também, ó Deus amado, entra com providência nas nossas vidas, ó Deus, e nós queremos te agradecer, ó Pai querido, porque diante dos nossos desesperos, ó Deus, quando ninguém nos entende, o Senhor é primeiro, Deus amado, e pronto a nos abraçar, ó Deus querido. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque mesmo diante, ó Deus amado, dos abandonos da vida, ó Deus, muitas pessoas abriram mão, ó Deus amado, das nossas relações. Muitas pessoas, ó Deus, nos deixaram, ó Deus amado, ao longo do caminho, ó Pai querido. Mas o Senhor segue conosco, ó Deus. O Senhor segue conosco firme e forte, ó Deus amado. Não abrindo mão, ó Deus querido, da nossa parceria. Não abrindo mão, ó Deus amado, da nossa amizade. Não abrindo mão, ó Deus, da nossa relação de filhos e pai, ó Deus amado. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não nos abandona, mesmo que ainda, ó Deus, nós nos sentimos assim, ó Pai, muitas vezes distantes da tua presença. Sabemos que o Senhor está logo ali, ó Deus amado, pronto a nos auxiliar, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai querido, porque o Senhor é aquele sempre presente, o socorro bem presente no tempo da nossa adversidade. Ó Deus, nós também, ó Pai querido, queremos te pedir nesta manhã, ó Deus, resgata o teu povo, ó Pai querido. Tira-nos, ó Deus, daquilo que está nos aprisionando, ó Pai querido. Quebra, ó Deus amado, as algemas daquilo, ó Deus, que está nos aprisionando nas adversidades, ó Deus. Pai querido, da mesma forma, ó Deus, que Jonas viu a saída, ó Deus amado, mesmo diante daquele leito de morte, ó Deus, que assim possa ser conosco, ó Pai. Nós queremos ver a tua saída, ó Deus. Nós queremos, ó Deus amado, viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Pai querido, aqui está, ó Deus, uma igreja que faz um voto diante do Senhor, ó Deus amado. Queremos, ó Deus, cumprir com aquilo que o Senhor nos pediu, ó Deus. Queremos, ó Pai querido, depositar as nossas vidas, ó Deus, como uma oferta ao Senhor, ó Pai querido. Por isso, ó Deus, nos tira, ó Deus amado, dessa situação. Livra-nos, ó Deus, disso que está nos aprisionando. Livra-nos, ó Deus, desta enfermidade, ó Deus amado, desta solidão, ó Deus, da falta de recursos, ó Pai querido. Livra-nos, ó Deus, pois nós queremos seguir e servir ao Senhor, ó Deus. Certo, ó Pai querido, de que o Senhor está conosco, nos abençoando, nos amando, nos abraçando, ouvindo o nosso clamor independente de onde nós estamos. Nós te agradecemos, porque oramos no nome daquele
da mesma forma como Jonas passou pela morte, mas ressurgiu e vive está. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Nós estamos encerrando nosso culto. Vamos para o nosso café da manhã e logo depois a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe.